Gente, esse aqui é uma continuação, eu resolvi fazer uma continuação daquele outro vídeo que eu mostrei os produtos, tá? Agora eu vou falar o preço, quanto que tem só aqui, só isso que vocês estão podendo enxergar, tá? Vou falar o valor de cada coisa, para vocês terem uma noção. Gente, esse vídeo não é pra gente que gosta de ficar choramingando, tá? Que se dói com tudo que fala, que, ai, nossa, hashtag chateado. Se você é esse tipo, esse naipe de gente, foge, porque esse vídeo não é pra você, tá? Esse vídeo é pra gente que tem interesse em aprender e ser profissional e ter cuidado com os outros do mesmo jeito, quer tratar os outros como do mesmo jeito que gostaria de ser tratado, tá? Então, se você não for assim, da área, foge agora. E também vou responder algumas perguntas frequentes, tá? Por exemplo, acrílico precisa de cabine? Não, não precisa de cabine, esquece a cabine. Quando você pensar em acrílico, não existe cabine, tá? Ele seca com o calor. Se você estiver trabalhando o acrílico num ambiente muito quente, se tiver muito calor na sala, ele vai secar muito mais rápido. O monômero vai evaporar muito rápido. Ele vai endurecer mais rápido, então vai ser um pouco difícil de você trabalhar. Vai ser mais difícil de você trabalhar. Existem monômeros de secagem mais lenta de algumas marcas aí. E tá escrito: secagem lenta, secagem rápida. Mas não sei, na verdade, se o ambiente estiver muito quente, se ele vai funcionar, né? Se ele vai demorar um pouco mais para secar realmente. Então, ele seca no calor. Aqui no Japão eu não tenho problema nenhum, porque a maioria do tempo é frio, né? Então, eu não tenho problema quanto a isso. Se você tá treinando, é iniciante e tal, e não tem um ar-condicionado, alguma coisa assim, experimenta fazer à noite, gente, ou um horário assim que tiver menos abafado, tá? Experimenta, de repente pode ser que mude. Tem muita gente que fala que seca muito rápido, então tenta pegar um dia aí à noite, né, pra ver se muda alguma coisa, ou se é o produto que é ruim mesmo, que de repente o produto é podre e não vai mudar nada. Você pode fazer qualquer hora do dia que não vai fazer diferença. Se o produto for ruim, já era, nada vai prestar, tá? Então, isso é uma das coisas, não precisa de cabine. Pode passar esmalte normal, comum? Pode passar tranquilamente. Se você for deixar só no nudezinho, passa a base, acabou, tá pronto. Se você quiser passar um esmalte vermelho, preto, marrom escuro, cor forte, né? Cor forte. Passa a base, Risqué, Impala, Colorama. Eu falo dessa porque é as mais antigas e eu acho que é a que realmente presta, né? Opi também presta. Passa uma base e depois você passa um esmalte vermelho. Passa a base porque para não manchar seu acrílico. Você pode tirar o esmalte com acetona? Pode tirar o esmalte com acetona. Você só não pode tirar com esse removedor aqui. Esse removedor dá para tirar esmalte. Ele é quase uma acetona. Mas você não pode usar esse, senão você vai amolecer a unha de acrílico. Então você tem que usar uma acetona normal. Então você vai pegar lá seu algodão, molhou, e aí você vai tirar, passando. Não deixa lá em cima não, tá? Não deixa em cima. Você pode também tirar na lixa. Pode ser a lixa elétrica, pode usar as broquinhas para tirar, pode. Pode ser uma lixa normal, pode ser uma lixa normal também. Tanto faz. Vai tirar, tira. Depois que você tirar com uma acetona normal, essa não,
uma acetona comum, você vai tirar o vermelho, tal. Terminou isso, você vai passar uma lixinha, né? Você vai lixar ela, belezinha. Limpar, e aí você pode passar a base de novo e colocar outra cor, mudar de cor, tá? O que não pode é deixar o negócio úmido, o algodão úmido aí em cima, derretendo essa unha. Caso você queira passar um top coat que vai na cabine, aí sim você precisa de uma cabine. Esmalte, esse aqui, Born Pretty. Isso aqui, Gel Color, ele é de gel. Então aí sim você vai precisar de uma cabine. Mas não pro acrílico, pro gel, pro esmalte em gel, certo? Mas o acrílico não precisa de cabine. Se você não for usar nada de gel, você não precisa de cabine. Outra coisa, para passar o acrílico, precisa, o que precisa passar antes, né? Pode passar capa base, base coat? Não. Não precisa passar. Perguntaram para mim uma vez, precisa passar? Eu falei, não, não precisa passar. A pessoa falou, mas tem fulana que passa. Ué, então passa. Ué, tá perguntando para mim o quê? De doida, né? Você acha que a fulana me perguntou, posso passar? Precisa passar? E eu falei, não precisa. Aí você vai falar para mim, mas tem uma fulana, uma ciclana ou minha professora falou que passa. Ué, então não precisa perguntar para mim. Vai lá e faz o que ela mandou você fazer. Tá bom pra você? Faz. Certo? É só fazer. O que você passa antes? Desidratador e primer. O primer, gente, o desidratador é para você deixar a unha ressecada, certo? O primer, ele é um selante, onde tem antifungo, antifúngico, né? Produto para não dar fungo na sua unha é no primer. Mas ele não é gel, ele seca no ar, os dois secam no ar. Tudo aqui seca no ar, no vento. Tudo é ao vento. Outra questão, gente. Treino. Você precisa de treino. Escrever no comentário aí. Eu não vou ficar gastando meu dinheiro para treinar bolinha, para aprender a fazer bolinha, né? Ficar gastando meu dinheiro em testezinho em unha postiça. O problema é seu. Ser profissional é pros fortes. Esse canal eu fiz para ensinar as pessoas a fazerem as coisas direito, tá? O que pode, o que não pode, para aprender realmente. Então você precisa treinar. Não tem como eu ir cortar um cabelo com uma pessoa que nunca treinou. Quando você vai fazer, você quer o quê? Você quer que tenha uma boa profissional. Você tá acreditando, pagando, acreditando que ela tá fazendo uma coisa, que ela está sendo responsável, que ela está sendo responsável e cuidando da saúde da sua unha. Tá? Cuidando da saúde do seu cabelo, cuidando da sua saúde, certo? Preço, caro, é caro, tá? O produto é caro. Tem produto baratinho? Tem produto muito baratinho. Quando você achar um produto muito baratinho, se você for iniciante e tiver condições só de comprar o produto baratinho, você compra o produto baratinho para você ir treinando, tá? Pegando experiência, para aí você ver se tem cliente, né, suficiente para você poder ir lá e investir num produto de qualidade. O produto é caro, ele é caro realmente, ele é caro realmente. Você tá indo buscar esse produto para quê? Para você ganhar dinheiro, certo? Muitas pessoas fazem por hobby. Eu comecei por hobby, né? Eu fiz um curso caro na época e eu fiz por hobby, porque eu gostava muito de unha. Se você quer um produto para fazer em você, você não pode querer qualquer porcaria, gente. É questão de saúde, por mais que a gente, não, só uma unha, né? Mas é questão de saúde. Pode te dar um trem aí, pode te dar alguma coisa. Eu vi no G1
site do Globo, a moça que fez um alongamento e a pessoa colocou um alongamento nela em cima de uma ferida, sei lá, alguma coisa assim, tinha machucado e a pessoa fez o alongamento ainda assim em cima. Ela perdeu a ponta do dedo. Eu vou deixar o link, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Tem a descrição do vídeo aí embaixo, vou deixar o link para vocês, quem tiver interesse, ir lá olhar. Ela perdeu a ponta do dedo por uma bobagem que poderia ser evitado, da profissional falar para ela assim, olha, você tá com machucado, eu não vou fazer não. Espera melhorar, espera sarar e você volta, porque eu não posso ser responsável com você dessa maneira, né? Então, se você quer ser o profissional, você tem que tratar a sua cliente como você se trataria. Então, se você quer fazer profissionalmente e fala, ai, tá muito caro, você tá pensando o quê? Você vai chegar na loja onde vende tudo isso e falar assim, olha, eu quero ganhar dinheiro, mas eu não quero pagar nada por isso. Faz um desconto. Tem que ser profissional. Tem que comprar produto que presta, tá? Para treino, um dedo de prática de plástico, não tem problema você comprar um para experimentar. Para fazer uma cliente, você precisa de um de boa qualidade. E cobrar muito bem por isso, tá? Você vai ter que cobrar muito bem por isso. Porque você é profissional, você estudou, você testou, você gastou seu tempo, seu dinheiro. E não é justo a pessoa que quer ter uma coisa supérflua, que a unha é supérfluo, né? Você fazer um alongamento é supérfluo. Tem que fazer o supérfluo. A gente tem o supérfluo quando a gente pode pagar. Se a gente não pode pagar, a gente não tem supérfluo. Então, não é querer chegar na profissional também, isso é para as clientes aí, quem quer fazer a unha, e pensar que a pessoa treinou, a pessoa gastou o tempo dela, o dinheiro dela, ela pagou o curso, ela comprou o produto. Nós, como profissionais, não estamos aqui para fazer caridade para ninguém. Você quer o supérfluo, você vai pagar pelo supérfluo, tá? Ó, ai não, quero colocar uma borboleta na minha unha. Mas se ela custar 15 reais, mas eu vou gastar a cola, vou gastar meu tempo para colocar os negocinhos aqui, é um pouquinho mais, eu vou te cobrar 20 reais. Ah, não, tá muito careira. Então fica sem a borboleta, pronto, ué. Então nós não estamos aqui para fazer de graça. A cliente tem que entender, tá? Que não estamos fazendo caridade nenhuma. E se ela quer o supérfluo, ela tem que pagar pelo supérfluo. O trabalho, o produto, o tempo, nada é de graça. É uma profissão muito top, é uma profissão muito mara, você poder fazer a unha das pessoas e ver as pessoas saindo feliz da vida, né? Com a unha feita, longa, principalmente aquela pessoa que a unha não cresce ou que tem a unha muito curtinha, né? E que às vezes tem até vergonha da mão, não mostra, fica... Autoestima. No nosso caso, não é de graça. Outra questão. Eu já vi aí pessoas falando, ai, unha respira, unha não respira. Ai, a unha não tem nariz, por isso ela não respira. O alongamento precisa tirar, não precisa tirar. Precisa sim. O alongamento precisa tirar sim. Não é para levar ao pé da letra. Isso não é para ser levado ao pé da letra. Que a unha tem um nariz aqui e ela vai ficar respirando. Não tem nada a ver com isso, gente. E eu quero dizer o seguinte, quando se diz que alongamento não precisa tirar nunca, você pode fazer e só fazendo manutenção, 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 eu sou totalmente contra. Eu aprendi que 3 meses retira tudo e depois você coloca outro. Foi assim que eu aprendi na escola aqui japonesa, que você tira tudo 3 meses. Né? Durante 3 meses, 4 meses no máximo, você pode, né? 4 meses. Mas 3 meses, assim, é o ideal para você fazer o alongamento e ir fazendo manutenção durante 3 meses. Deu os 3 meses, você tira e coloca outro. A situação de dizer, né? O exemplo que eu dou para vocês é o seguinte. Eu
Quando vou fazer caminhada na rua, eu vou dar um exemplo bem prático. Eu vou fazer caminhada na rua e tô andando a milhão, né? Tô a milhão andando. Chega uma hora que, ai, dá uma dorzinha de lado, aí você tem que parar, você fala, nossa, deixa eu dar uma parada pra mim respirar. Eu tava respirando, né? Eu parar pra mim dar uma respirada quando eu tô na correria de um serviço, fazendo uma limpeza em casa, muito corrida, muito pra lá e pra cá. Eu vou, não, preciso dar uma parada, dar uma respirada. Isso não quer dizer que eu não tava respirando. Quer dizer que eu preciso de um descanso. Então, falar que a unha respira ou não respira, não é que ela respira ou deixa de respirar. Se ela tem nariz ou não tem nariz. É porque ela precisa de um descanso. Eu tiro a unha. 3 meses, eu tiro. Minhas clientes já são avisadas já. Elas já são avisadas, já são informadas antes. Ó, nós vamos fazer, daqui 3 meses eu vou tirar. Por que que eu tiro? Eu preciso saber o estado que tá essa unha embaixo. Eu só vou saber que estado que tá essa unha quando eu tirar o alongamento. E se, vamos colocar um e se. E se de repente dessa unha que eu fiz dela aí, tiver algum levantamento que eu não reparei, por exemplo, esse aqui, ó, preto, unha preta. Aqui ele tá selado, bonitinho, belezinha. Mas ele teve algum descolamento que eu não vi. E nisso infiltrou água, certo? Eu lavo louça, porque eu sou dona de casa, normal. Eu lavo louça, eu lavo banheiro, eu lavo roupa, eu lavo o pano de chão, certo? Que tem sujeira, que tem produto químico e tal. E de repente ele entrou aí, infiltrou, eu não tô sabendo, né? Ai, minha unha preta tá perfeita aqui. Eu não tô vendo nada que tem aqui embaixo. Eu só vou ver o que que tem aqui embaixo, se de repente infiltrou água, infiltrou sujeira, infiltrou gordura. E minha unha tá cheia de fungo, mofo. E eu não tô sabendo, o alongamento todo, ele tem um custo. A manutenção é metade desse valor, né? Então, não é questão de... Ah, não, a cada 3 meses eu quero ganhar o dinheiro todo. Não, eu quero que a pessoa tenha as unhas cuidadas, eu sou responsável pela mão que ela me entrega, certo? Eu sou responsável pela unha que ela me entrega. Então, eu quero o melhor resultado, eu quero que fique saudável a unha dela. Eu não quero só ganhar o dinheiro dela. Eu tiro. 3, 4 meses eu arranco tudo. Vem a cliente a primeira vez, você já explica, né? Explica certinho. Pra depois não falar que tá desavisado, falar, não, olha, esse aqui custa tanto, a manutenção a cada 15 dias, daqui 3 meses eu tiro todo o seu alongamento, 3, 4 meses no máximo eu tiro todo o seu alongamento e vou fazer de novo, e esse vai ter um custo de um alongamento normal. Você quer fazer ainda assim? A pessoa pode simplesmente querer fazer manutenção durante 3 meses, depois chegar 3 meses ela tirar tudo, porque ela não quer pagar o negócio. Então tira. Quer tirar, tira. Né? Então você tem que dar essa explicação, você tem que dar pra ela. Falar, olha, que eu quero manter suas unhas saudáveis e eu preciso saber o estado dela. Se a unha dela estiver muito ruim, gente, não faz alongamento em cima, não. Pede pra ela esperar uma semaninha aí. Pega um olhinho de rícino, passa na unha durante uma semana, umas 2 vezes por dia. Às vezes tá verde a unha natural, assim a pessoa vai lá e lixa e coloca o produto em cima. Espera melhorar a unha, depois você faz o alongamento. Quando você vai fazer, quando você vai começar a fazer o alongamento, você precisa lixar a unha natural. Você precisa tirar só esse brilho, não é arrancar o couro, não. É só tirar o brilho só, certo? Vai tirar o brilho da unha natural para poder fazer o alongamento, deixar ela áspera. Só precisa disso, só deixar áspero. Tem gente que eu vejo que lixa e acaba, deixa a unha fina da pessoa. Não precisa disso.
Muitas vezes você pode passar os produtos e colocar o acrílico em cima depois, e essa unha fica doendo, porque você destruiu a unha natural, você acabou com a unha natural. Então, se sua unha já tá verde, já tá ruim, e a pessoa fala, ah, não, isso aqui eu vou tirar tudo na lixa, ela vai lixar aquilo lá, ela vai deixar fino aquela parte que já tá zoada já, com mofo, né, com fungo, aquilo ali vai ficar pior ainda você colocar o produto. Tem que cuidar, tem que cuidar. Então, precisamos de responsabilidade. Agora eu vou falar para vocês o valor. Essas coisas aqui que estão aqui, só isso aqui, com o pincel, só isso aqui. Sem contar molde, sem contar lixa, sem contar mais nada, só isso aqui. Desidratador, primer, pó, monômero, removedor e pincel. Só isso aqui, R$ 3.970. Isso aqui custa R$ 3.970. É um dinheiro. Esse aqui, ó, vende no Brasil. Harmony vende no Brasil. Aqui eu pago ele, aqui no Japão eu pago ele R$ 125. Esse aqui é o primer. Isso é um primer. Esse primer, ele custa aqui no Japão 3.600 ien. No Brasil ele sai R$ 174. Só isso aqui, que tem 10 ml. R$ 174. Igual a $31. Certo? Esse monômero grande de 800 ml aqui, ele custa, aqui no Japão, ele custa 16.200, que é igual a R$ 785, que é igual a $140. Mas, se eu quero um produto bom, eu tenho que pagar, né? Eu não quero porcaria para colocar na minha unha e também não quero porcaria para colocar na unha das clientes, de jeito nenhum. Um pincel desse é caríssimo. Ele custa R$ 870, né? Ele dura muitos e muitos anos. Diferente de você comprar um pincel sintético, que a cada 3 meses você tem que comprar outro. Num total de 10 anos você gastou uma fortuna, enquanto você poderia ter comprado um e ter usado os 10 anos, né? Então tem coisas que vale a pena. Eu tô fazendo vídeo aí com esse aqui, ó. Tá? Ele é 60%, o número 10, tá? Esse aqui eu comprei no AliExpress. De repente você encontra aí no Shopee, Amazon, esses lugares. Ele é 60% Kolinsky e 40% sintético. Mas eu tô usando ele em todos os vídeos e ele tá ótimo, né? Ele tá sendo excelente. Eu tô gastando, hein? Tô gastando porque eu quero ver quanto tempo que ele dura. E tá ótimo, ele tá perfeito. Outra coisa, não tem nada para substituir o monômero. Não tem. Tá? O líquido do acrílico é o monômero e não tem nada para substituir ele. Então você não precisa comprar tudo isso aqui de uma vez. Isso aqui você vai comprando de acordo com o dinheiro que você vai ganhando. Não tem nada de graça. Você não vai achar nada de graça, não vão te dar nada de graça, simplesmente porque você tá afim de ter uma renda extra e ganhar um dinheiro, ou simplesmente para você se embelezar. E é isso. Tudo certo, acho que é isso. Então, gente, eu quero que vocês aprendam a fazer a unha. Assistam os vídeos aí. Sempre tem na descrição aquilo que eu acho que presta. Eu coloco na descrição para vocês. Eu, como moro aqui no Japão, eu compro coisa do AliExpress, que é próximo. Então, muitas coisas saem... O frete é grátis, mas eu não sei pro Brasil quanto é que fica, na verdade, né? Mas pode ser que essas coisas tenham em Shopee, Amazon Brasil. Tem muitas coisas também que você colocar no Amazon dos Estados Unidos,
compensa muito, né? Tem muito kit de acrílico, tem muita coisa lá que eu acho que vale a pena. Se tiver alguma dúvida aí, pode me perguntar que eu respondo tranquilamente. Eu não sou uma pessoa que aceita desaforo e nem fico batendo boca com gente doida, tá? Doida, já basta eu. Então, não tá bom pra você, como eu falei, você tinha 3 segundos, eu ia contar até 3 pra você vazar. Se você ainda assim insistiu e assistiu até agora e tá pensando, ai, pessoa chata, que pessoa xarope, você não vai ser uma boa profissional. Sinto muito, mas você não vai ser, né? Quem é profissional fala, não, temos que pensar mesmo na saúde da gente, do próximo, como a gente queria que as pessoas pensassem na saúde da gente também. Então, pessoa chata, agora já foi. E, gente, para quem assistiu até agora, muito obrigada. Quem chegou até no final do vídeo aí, escreve aí. As árvores somos nós. Beijo, gente. Tchau.